Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ananda e hoje nós vamos aprender a calcular a área de figuras planas. Bom, o que são figuras planas? As figuras planas, elas possuem apenas duas dimensões, comprimento e largura, e elas não possuem profundidade. Nessas figuras, a gente consegue calcular a área, que é o que vamos aprender hoje, na aula de hoje, que é a medida da superfície de uma região, ou seja, é a medida, né, desse pedaço aqui que a nossa figura ocupa. Perímetro, que é a soma de todos os lados. E figuras não planas, ou figuras espaciais, são figuras que possuem três dimensões, comprimento, largura e altura. E possuem também profundidade. Nessas figuras, a gente consegue calcular a área e o volume. Primeiro, vamos calcular aí a área de um quadrado. A área de um quadrado, lembrando que um quadrado, ele é caracterizado por possuir 4 ângulos de 90 graus, todos os lados congruentes e lados opostos paralelos. Então, a área de um quadrado vai ser lado ao quadrado, ou seja, se a gente tem um quadrado com lado igual a área vai ser A ao quadrado. A área de um retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Observem aqui, gente, que quando eu disse que figuras planas, elas possuem comprimento e largura, e agora eu já estou falando que a área de um retângulo é base vezes a altura, a gente está considerando que a altura é igual à largura da nossa figura. Como a gente está olhando aqui a figura de frente, a gente considera essa medida aqui, olha, que é a largura da nossa figura, como sendo a altura também. Então, se nós temos um retângulo com comprimento, né, igual a base, igual a B, e a largura igual à altura, medindo A, então, a área desse retângulo vai ser base vezes altura. Observem também que o quadrado, ele é um caso particular de um retângulo. Se a gente tem aqui, se a gente quiser calcular a área do quadrado como sendo base vezes altura, vai dar na mesma. Como todos os lados são iguais, a base vai ser igual à altura, então nós vamos ter que a área vai ser a medida do lado ao quadrado. A área de um paralelogramo. Bom, um paralelogramo, ele é um quadrilátero que possui lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. A área de um paralelogramo também vai ser igual a base vezes a altura, que é a mesma, a fórmula, né, a mesma do retângulo. E por que que nós vamos ter isso? Observem aqui, no nosso paralelogramo, que a gente pode traçar aqui retas perpendiculares de forma que nós vamos ter dois triângulos congruentes dentro do nosso paralelogramo. Se a gente pegar esse triângulo e passar ele para o outro lado, a gente não vai modificar a nossa área, porque a nossa figura vai continuar a mesma, e a gente vai ter aqui um retângulo com base igual a B e altura igual a H. Então, a nossa área vai ser base vezes altura. Área de um triângulo. A área de um triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Bom, aqui a nossa base é igual a B, a altura relativa a essa base, porque nós vamos ter, por exemplo, que a gente pode ter o mesmo triângulo analisado de formas diferentes. Considerando que aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é só para exemplificar. Se esse lado é congruente a esse, aqui sendo um ângulo de 90 graus. Esse lado é congruente a esse. Se a gente está analisando esse triângulo formado desse jeito, nós vamos ter que essa medida aqui vai ser a nossa base e essa medida aqui vai ser a nossa altura. Se a gente for analisar esse triângulo aqui, observem que é o mesmo triângulo, são triângulos congruentes, só desenhados, né, de formas diferentes. Aqui eu estou pegando esse lado para ser a minha base, aqui eu estou pegando esse lado para ser a minha base. Se eu considerar esse lado sendo a minha base, então, aqui vai ser a minha altura. Então, eu tenho que analisar sempre a base e a altura correspondente à base que eu estou observando. Então, voltando aqui.
nós temos um triângulo com base B e a altura relativa a essa base igual a H. Então, a área do meu triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. E por que nós vamos ter isso? Observem aqui embaixo. A gente tem o mesmo triângulo que a gente analisou aqui primeiro, e a gente pegou um outro triângulo congruente a ele. Pegar aqui. Se a gente sobrepor os lados igual a esse, e a gente sobrepor um ao outro, nós vamos ter um paralelogramo. E a área do paralelogramo é base vezes altura. Só que como aqui a gente acrescentou um outro triângulo, a gente precisa dividir por 2, porque eu quero só essa área aqui. Eu não quero essa área aqui. Área de um trapézio. Bom, um trapézio, ele possui lados opostos, um par de lados opostos paralelos, que são chamadas de bases. Então, a gente tem aqui em um trapézio, nós temos a nossa base maior, a nossa base menor, desculpa, né, denotada por Bzinho, a nossa base maior, denotada por Bzão, e a nossa altura, denotada por H. Então, a área de um trapézio vai ser base menor, mais base maior, vezes altura, sobre 2. E por que a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2? Da mesma forma que a gente fez com o triângulo, se a gente pegar um outro trapézio congruente ao nosso trapézio inicial aqui, o nosso trapézio original, e sobrepor os lados que são congruentes, ou seja, esse lado é congruente a esse. Eu estou sobrepondo esses dois lados congruentes, então eu tenho um paralelogramo. Nesse paralelogramo, eu posso considerar que a área do nosso paralelogramo sempre vai ser o quê? Base, esse B aqui ficou muito estranho. Base vezes altura. Observem aqui que a minha base é base maior mais a base menor do meu trapézio original, e a altura se mantém a mesma. Só que como eu acrescentei um outro trapézio aqui, eu não quero a área desse trapézio, eu quero só a área desse trapézio aqui, que é o meu trapézio original. Então, é a base vezes a altura, que no caso vai ser base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, para eu pegar só a área desse trapézio original aqui. E por último, nós temos aí a área de um losango. Um losango, ele é um quadrilátero que possui 4 lados congruentes e as diagonais perpendiculares, ou seja, elas formam ângulos de 90 graus aqui, ó. Em um losango, nós temos sempre uma diagonal menor, que é denotada por Dzinho, que é a diagonal menor, e a nossa diagonal maior, denotada por Dzão. A área aqui do nosso losango vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. E por que a nossa área vai ser calculada dessa forma? Observem aqui embaixo, se eu completar o meu losango de forma a ter um retângulo. Eu vou ter um retângulo de lados, Dzão e Dzinho. Observem também que cada retângulo desse daqui, olha, nós temos 2 triângulos congruentes. Ou seja, dentro de todo esse retângulo aqui, eu vou ter 8 triângulos congruentes, só que eu não quero a medida da área de 8 triângulos. Eu quero a medida da área de só 4 desses triângulos, que é essa parte colorida de azul aqui. Então, a gente precisa dividir a nossa área por 2, utilizando como base a área do retângulo. Então, a gente calculando a área do retângulo é base vezes altura, sendo a minha base igual ao Dzão, que é a minha diagonal maior do losango, vezes a altura, que é a minha diagonal menor do losango, denotada por Dzinho, sobre 2, porque aí eu vou eliminar todas essas partes aqui, ó, que eu não quero calcular a área. Então, a área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Agora, vamos a alguns exemplos.
Calcule a medida da área da figura. Observem que nós temos aqui dois triângulos congruentes. E como que eu sei que eles são congruentes? Porque esse lado aqui, ele é congruente a esse. Observe, esse pedaço todo aqui mede 15 metros, só que eliminando aqui esses 5 metros, eu vou ter que o lado desses triângulos é igual a 10. Se aqui eu tenho 6 metros, aqui também vai ser igual a 6. Aqui é igual a 5, que é a altura do meu trapézio. Aqui também vai ser igual a 5. E eu tenho aqui que a minha base maior do meu trapézio é igual a 9. Então, vamos lá. Observem que a gente pode calcular essa área dessa parte colorida em amarelo de duas formas diferentes. Eu posso considerar cada triângulo desse daqui e calcular a área desse, depois calcular a área desse e depois calcular a área do nosso trapézio e somar todas essas áreas. Eu optei por considerar esses dois triângulos retângulos aqui como sendo um retângulo. Então, como que ficou o cálculo da minha área aqui, da minha figura em amarelo? Eu calculei a área do retângulo, que é base, 10, vezes a altura, 6. Mais a área do meu trapézio, que vai ser base menor, 6, mais base maior, 9, vezes a altura, que é 5, sobre 2, que é a área do nosso trapézio que a gente calculou anteriormente. Agora, resolvendo isso daqui, eu vou ter que 6 vezes 10 é igual a 60. Vou mudar o ponteiro. Aqui, ó. 6 vezes 10 é igual a 60. 9 mais 6 é igual a 15. 15 vezes 5, 75 sobre 2. Colocando aqui tudo sobre o mesmo denominador, eu vou ficar com 120 mais 75 sobre 2, que vai dar 195 sobre 2. A área da nossa figura colorida em amarelo vai ser igual a 97,5 metros ao quadrado. Observem o que eu falei no início da aula. Se a medida dos lados da nossa figura é dada em metros, a área é dada em metros ao quadrado. Bom, o próximo exemplo é basicamente a mesma coisa do exemplo anterior. Calcular a área dessa figura colorida em amarelo aqui. Então, vamos lá. Observem que nós temos aqui um losango que a base menor, a diagonal menor mede 8, que vai ser 4 mais 4. A nossa diagonal maior aqui vai medir 5,2 mais 5,2, 10,4. Nós temos um retângulo aqui, que a base é igual a 13, e a altura relativa a essa base aqui que a gente está trabalhando, ó, é essa base aqui. Então, a base é 13, a altura relativa a essa base é 5,2. E nós temos aqui um trapézio com base menor medindo 5. A gente tem aqui, ó, a medida dessa base menor. A nossa base maior vai medir 13, que é esse pedaço todo aqui, olha. Nossa base maior vai medir 13, e a nossa altura vai medir 5,2. Agora, calculando essa área, eu tenho que somar a área das minhas figuras. Primeiro, a área do losango, que vai ser diagonal maior vezes diagonal menor, ou seja, vai ser diagonal maior, 10,4, vezes diagonal menor, que é igual a 8, sobre 2, mais a área do nosso triângulo, que vai ser base, 13, vezes a altura relativa a essa base, 5,2, sobre 2, que é a fórmula da área do triângulo, mais a área do nosso trapézio, que vai ser base menor, 5,
mais base maior, que é igual a 13, vezes a altura, 5,2, sobre 2. Resolvendo aqui essas continhas, nós vamos chegar que a área dessa figura colorida em amarelo aqui vai ser igual a 122,2 metros ao quadrado. Lembrando que a minha figura, os lados da minha figura está dado em metros, então a minha área vai ser dada em metros ao quadrado. E por último, nós temos esse exemplo aqui, ó. Determine a medida da área da parte mais escura representada a seguir, sabendo que ela é formada por losangos congruentes. Ou seja, se os losangos são congruentes, a gente precisa, observem que a gente tem 5 losangos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como eles são todos congruentes, basta a gente calcular a medida de área de um losango e multiplicar por 5. Então, calculando a área de um losango, nós temos aqui que a diagonal maior do nosso losango vai ser igual a 6,4 centímetros, e nós temos que achar o valor da nossa diagonal menor. A nossa diagonal menor vai ser esse pedacinho aqui, ó. Observe aqui, juntando as diagonais menores aqui desses 3 losangos, nós vamos ter exatamente o lado do nosso retângulo, que é 12,6. Então, para achar o valor da diagonal menor de um losango, basta eu dividir esse valor por 3. Basta dividir, né, esse valor aqui, 12,6, por 3, que aí a gente está encontrando o valor da diagonal menor de um losango só. Então, 12,6 dividido por 3, 4,2. Ou seja, a nossa diagonal menor aqui mede 4,2. Agora, a gente consegue calcular a área de um losango, desculpa. De um losango. Então, a área de um losango só vai ser a diagonal maior, 6,4, vezes a diagonal menor, 4,2, sobre 2. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter que cada losango desse aqui tem como medida de área 13,44 centímetros ao quadrado. Como a gente tem 5 losangos e a gente quer calcular essa parte toda aqui, olha, mais escura do desenho, nós vamos multiplicar essa área de um losango por 5. Então, vai ficar a área dessa parte toda aqui mais escura da nossa figura vai ser 5 vezes 13,44, que é a área de um losango, que vai ser igual a 67,2 centímetros ao quadrado. Bom, pessoal, a aula de hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.